Olá, rádio ouvintes, olá, saraulers, olá, clubbers. Agora são os clubbers, Clubber, né, professor? Clubbers. Clubbers. Estamos aqui. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, né, dia 8 de março, que é o day after, né? O sarau rolou ontem, dia 7. Hoje estamos aqui. E, não, conforme a gente combinou, a gente está formatando, né? Então, a ideia é fazer hoje algumas leituras, assim, das que a gente não fez ontem, e dar uma espécie de continuidade, fazer uma, né, aumentar um pouco, expandir um pouco. Ontem, Nossa, a nossa convidada né? está aí, Jurema Finamur, A Jornalista Silenciada, um livro incrível da Krista Berger, que fez uma participação ontem muito legal lá no Sarau, né? Foi muito bacana. Quer dizer, o livro, né, professora, a ideia dela de trazer à luz a história dessa mulher foi muito bacana, né? Não, e a história da mulher é um negócio, né? A mulher Negócio, entre 1919 e 1996, ou seja, nós podíamos ter conversado com ela. E, no entanto, podíamos. Ela podia ela. ter participado do Sarau. Ah, não, não, o Sarau foi em 99. Não, podia. Claro que sim. Não, morreu em Não, 96, tá? matemática, Cátia Zuna. Não, não é matemática, é cronologia, professor. De humanas. Não, mas o negócio é que essa mulher, pô, foi famosíssima, teve, sei lá, publicou uns 15 livros durante a vida. Livros de viagem, enfim, memórias e tal. Depois, livro de receita, né? Ela virou, num certo momento, se Livro de especializou. receita, a mulher fazia casa, fazia jantares, fazia viagens, fazia reportagens, Não entrevistas. é Ela viagem, não era viagem, ela foi para a China, em não é? 1907, Viagem é ir Coreia, para Camaquã. sem desmerecer Camaquã, a gloriosa Não, conquista comuna de Camaquã, não vamos esquecer jamais disso. jamais. Não não era imagina viagens, Cuba, É, China. ela foi bem próxima do Partido Comunista, foi próxima de muitos comunistas importantes, né? O Jorge Amado, Paulo Neruda, enfim, conheceu Prestes, essa gente toda, né? E a Krista simplesmente desencavou a história dessa mulher, juntou tudo que ela escreveu, leu aí, acompanhou a trajetória dela. Enfim, é um livro realmente muito bacana da editora Libretos, que é Não, recém. e muito bacana. E a tese da Krista, que ela acabou não desenvolvendo, mas que daria um outro livro, é que ela foi, a Jurema, cancelada pelo Partido Comunista. Quer dizer, o partidão deu um jeito, né, por meio de Parece suas. que ela publicou um livro, eu não cheguei nessa parte do livro da Krista ainda, né? Estou um pouquinho adiante da metade, mas segundo a Krista, ela conta ali adiante que a Jurema Finamur publicou, eu acho que em 75, um livro que é até que ela se chama Pablo e Dom Pablo, três vezes secretária de Neruda, em 75. E aí Uhum. a Cristina contou que nesse livro a Jurema meio que deu a real, que ele era um machista, que ele era um nenenino, não, e tal. Não sei se não se passou com ela, né, como se dizia antigamente, enfim, sério, talvez. E aí, em função disso, parece que ela realmente começou a ter muitos bloqueios na sua trajetória, né? Não, quando ela falou isso, eu fiquei pensando no o quanto a gente tem um problema, né, assim, que é clássico, assim, a esquerda é tradicionalmente muito machista, sempre foi. A direita consegue, às vezes, ser um pouco mais polida, assim, faz um ares né, de inclusão e tal, mas a esquerda é notoriamente. Tanto que a pauta feminista, antirracista e tal, só entrou no horizonte da esquerda nos anos 80. Isso, Te lembra isso, quando o Gabeira voltou do exílio em 79? isso. Ele botou em questão os troços do machismo e tal. Não, da E a, bissexualidade, e tudo a, e a isso. pauta, e a pauta ecológica também não estava. Bom, no segundo governo Lula fizeram, e no governo Dilma fizeram aquele horror lá de, como se chama, lá daquela represa assassina lá Ah, é, no um Belo Monte, Belo Monte, né? Com é, que é um todos horror aquilo. os Aquilo era um projeto da ditadura militar, um troço que já é anacrônico, já foi feito fora de época. é, Enfim,
Bom, Um rico livro, não perca a o livro. esquerda é horrível, mas é o melhor que temos, né, professor, ainda. Mas o livro é muito interessante e vale muito a leitura. Foi muito bacana ontem a gente conhecer um pouco mais essa mulher. E aí, quando eu perguntei, vem cá, ela escrevia revistas femininas e sobre política e inclusão e bababá, no momento em que a Clarice Lispector estava escrevendo matéria, quer dizer, crônicas de como ser uma boa esposa, de como se arrumar para esperar o marido e como se aceita, enfim, fica assim, mas que dois mundos e elas eram Ela contemporâneas. era, e ela era mais, foi próxima, pelo menos eu li ontem um trecho no Sarau, foi próxima da Carolina Maria de Isso, Medeiros, que tinha é, estourado um sucesso com Quarto de isso, Despejo em 59 e tinha, pelo que diz ela mesma aqui, a própria Carolina, tinha a Jurema como interlocutora, assim, né, que era... isso. Não, então assim, ela já tinha uma visão do feminismo, né, muito mais contemporânea do que as suas contemporâneas, né? As mulheres, ainda hoje é um dia, como é o Dia Internacional da Mulher, que tem essa efeméride e tal, as rádios falando, né? E eu estava uma hora andando de carro e eu vi assim, ai, a pessoa dizia assim, a moça lá do rádio, que, ai, que feminismo é uma palavra assim, que se tu falar feminismo, as pessoas ainda ficam assim, ainda, 2023, ficam, Tem gente acham que que diz assim, ah, mas por que pode ser feminista e eu não posso ser machista, sabe? Como se o isso, feminismo como se fosse só... fosse, assim, ó, mas assim, ela diz assim, não, mas existe como é que ela diz? Uma carga na palavra, a palavra carrega, mas pelo amor de Deus, mas é que Uma carga de... a gente vive num mundo que tem uma pauta retrógrada pulando, né? Assim, é um pop-up ali, e vai na tua cara. Ó, um É livro que eu incrível. não li ontem, Cátia Tá. Sena, um livro bacanésimo que eu não li ontem. Olha só, uma coisa mais linda. Mulher na Canção, a Mulher na Canção, a composição feminina. Menina era do rádio da Denise Mello. Essa Denise Mello eu não conhecia antes do livro, é um livrão, sabe, daqueles que ficam até... Aham, Ela é cantora e tal, acho que se apresenta por aí, e ela fez, ela se formou em música e foi fazer o TCC dela, e o assunto dela foi quem são as mulheres compositoras. Ela começou, cancionistas, né? Ela começou com as mais próximas, assim, né? Que tem um certo nome, e aí começou a recuar, e aí o livro dela é um levantamento sobre mulheres que compuseram canções, digamos, antes de 1960, antes da MPB e do rock, né? Tem várias aqui, por exemplo, ela fala que o trecho que eu ia ler ontem, aham. ela cita uma das letras daquele samba, que não era bem samba, pelo telefone, sabe, Sim, gravado em sim. 1917, blá, uma letra que falava da Tia Seata como compositora. O trechinho diz assim: ai, 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 leve a mão na consciência, meu bem, ai, 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 mas por que tanta presença, meu bem? Ó, que cara dura de dizer nas rodas que esse arranjo é teu, falando contra o Donga, que é o cara que assumiu a paternidade da música. É do bom Hilário e da velha Seata que o senhor escreveu. Tomara que tu apanhes para não tornar a fazer isso, escrever o que é dos outros sem olhar o compromisso. Ou seja, já naquele momento a tia Ciata estava na área fazendo samba e tal e não reconhecida como Já, cancionista. já, E o já livro é bem legal, porque cancelado. ele recupera a história dessas mulheres todas e tal. É muito bacana. Na verdade, não são tantas Não composições. são, é isso que eu estava pensando. Tia Ciata, Maria Firmina dos Reis, aquela de quem se descobriu recentemente, redescobriu um romance, a Uhum. Chiquinha Gonzaga. Depois tem gente que a gente nunca ouviu falar, tipo Carolina Cardoso de Menezes, Laura Soares, mas tem a Dilu Melo, que já é mais conhecida. Baraná, e tem mais próximo de nós, tem a Dolores Duran e a Maísa. Ela vai até a Maísa, ou seja, até a canção da Fossa, ali, o samba canção. E para cada uma ela conta a história da pessoa, fala das composições. Então, Mas o que que tem depois da Maísa? Porque não tem muita coisa, né? para começar, temos Rita Lee. Para Não, mas começar. aí é um capítulo à parte, mas para começar e terminar, né? Porque Não, Fátima Guedes, a Sueli Costa, que morreu agora há pouco tempo, Adriana Calcanhoto, da geração mais recente. aham. Não, tem.
Se tu quiser, eu leio a lista aqui das cantoras das cancionistas que ela começou a estudar. Tá. Deixa eu achar aqui. Quando ela começou, cadê? Ela diz assim: Rita Lee, Joyce, Marisa Monte, Marina, Adriana Calcanhoto, Fátima Guedes e tantas outras. Essas foram o repertório inicial dela, que Aham. são as vivas, né? Sim. Aí ela recuou. É que não Mas tem realmente não tem. tantas outras, né? Mas tudo bem. Mas são essas, é bacana, bacana. Denise Mello. Uhum, muito legal. Então, e eu tô na toada da Débora Levi, nem sei se é assim que se fala o nome dela, né? Mas deve ser. E então eu gostei muito dessa autobiografia viva, acho bacana a ideia, o conceito, né? Claro, ela está viva, ela está escrevendo sobre, enfim, é meio fluxo de consciência, meio comentário, meio observação. Ela fala muito sobre escrever, né? Porque, enfim, ela é uma escritora bem premiada. Deixa eu ver aqui, ela tem, sei lá, uns 8, 10 romances. Ela já teve peça encenada pela Royal Shakespeare Company e coletânea de contos, foi indicada, assim, tem vários prêmios, membro da Royal Society of Literature. Ela é tudo, entendeu? Ela é, assim, bem prestigiada e bem consolidada. E essa Pô, parece ser a primeira incursão dela nesse gênero que é meio híbrido, assim, comentário, autobiografia, e é muito legal. Então, tem momentos. Ontem eu li um trecho que ela falava da questão das filhas e tal. Ela tem 2 filhas, é separada, e, e do quanto as mulheres. Esse aqui é o primeiro, ó, coisas que não quero saber. Coisas que não quero saber, uma resposta ao ensaio Por que Escrevo, do George Orwell. Então, aqui tem um trecho que é bem assim, feminista, ela tem momentos bem específicos, né? Então, ela conta aqui uma. É uma reflexão que qualquer mulher que tenha tido filhos passou em algum momento, entendeu? Ela diz assim: ó, peguei-me pensando em algumas mulheres, na verdade, nas mães que ficavam no pátio da escola junto comigo esperando a saída dos filhos. Agora que éramos mães, éramos todas uma sombra de nossa antiga existência, perseguidas pela mulher que costumávamos ser antes de termos filhos. Não sabíamos o que fazer com ela, com essa outra. Uma moça impetuosa e independente que nos seguia para todo lado, gritando e apontando o dedo enquanto empurrávamos o carrinho de bebê debaixo da chuva inglesa. Tentávamos retrucar, mas nos faltava linguagem para explicar que não tínhamos simplesmente adquirido um filho, tínhamos nos metamorfoseado, um corpo novo e pesado, leite nos seios, programadas pelos hormônios para correr até nossos bebês quando choravam, em alguém que não compreendíamos de todo. Então, como tudo que envolve amor, nossos filhos nos faziam felizes e infelizes, além da conta, aliás, mas nunca tão desgraçadas quanto nos faz sentir o neopatriarcado do século XXI. Ele exige que sejamos passivas, porém ambiciosas, maternais, porém sexualmente ativas, abnegadas, porém realizadas. Temos de ser a mulher moderna e, ao mesmo tempo, nos submeter a todo tipo de humilhação, tanto econômica quanto doméstica. Alguma coisa estranha. Ai, meu Deus, para. É que eu estou assim, uma mulher moderna e contemporânea, eu estou gravando isso aqui na cozinha da minha casa. Eu estou com um troço no forno e outro no fogão. E eu marquei aqui para não deixar queimar o troço no forno. Ó, vai dar tudo certo. Só mais um trechinho que isso aqui é muito interessante, porque ela diz assim, ó, alguma coisa estranha aconteceu no modo como um grupo específico de mulheres com quem eu me encontrava no pátio da escola usava a linguagem. Elas diziam palavras que soavam infantis, mas não eram interessantes como as criadas pelas crianças.
Palavras como reclaminho, gemidinho, sorrisinho, lindinho, felizinho, leguminho, narizinho. Isso é tão uma fase de tamanho das crianças que as mães ficam falando esse tati-bitate entre elas, é uma loucura. E criavam uma distância incômoda entre si e as mães da classe trabalhadora, a quem chamavam de proletas. Bom, isso é uma coisa específica de lá. As proletas no pátio, porque a escola pública, né, na Europa junta gente de vários segmentos sociais, uma coisa que a gente já teve aqui no Brasil. As proletas tinham menos dinheiro e educação e comiam mais chocolates, batatas e guloseimas. Diziam coisas como: ai, meu Deus, eu não sabia onde olhar. Colocando na balança, as palavras das proletas eram muito mais interessantes. Então, se as mulheres, ai meu Deus, que são a narizinho, bababá, canalizavam William Blake, a linguagem que saía da boca das... Não, a linguagem das proletas é que canalizava William Blake. A linguagem que saía da boca das felizinhas, reclaminhas de sorrisinho e narizinho, não era nem madura nem imatura. Eu prestava atenção nessas mulheres aturdidas porque sabia que estávamos todas exaustas e aproveitando o máximo do que nosso nicho no sistema social tinha a nos oferecer. O trecho não foi muito bom, mas é o que temos. Mas, enfim, é muito interessante. Eu vou acender a luz aqui. Pode falar aí, professor. Eu vou falar, ontem uma das coisas que eu li foi um trecho desse livro da Annie Ernaux, esta francesa. Annie Ernaux. Todos os livros dela são assim, para quem não conhece, fininhos. Esse aqui é O Acontecimento. Um outro que se chama O Lugar, por exemplo, que é a história pessoal dela, de quando ela saiu de casa e foi estudar e tal. E esse aqui é sobre um aborto. Eu li um trechinho, né, no momento em que ela se dá conta de que ela não ia menstruar. Ela esperou e tal. Agora, tem um livro que eu não li ontem, que eu não terminei de ler também. Isso aqui foi indicação da minha patroa, a Júlia da Rosa Simões, que, aliás, é autora deste livro aqui, que eu também levei para ler ontem. Uhum. Fala muito do silenciamento da avó paterna dela, né? Uma mulher, enfim, sofreu horrores, como, aliás, foi característico daquela geração e de outras, né? E aí a Júlia me sugeriu essa aqui, que é uma escritora, Kátia, não sei se você conhece, uma escritora argentina, tem esse Não. nome selvagem de Selva Almada. Não E o nome do conheço. livro é Garotas Mortas. A mulher escreve muito bem. É. Bem. E o ponto é o seguinte, ela é de uma cidade do interior, ela não me lembro o nome da cidade, bem interiorzão mesmo, e a cena inicial é ela em casa, ela menina em casa, sei lá, 10 anos de idade ou coisa assim, o pai dela preparando um churrasco de domingo e tal, passa um camarada na rua, convida ele, o pai vai no boteco com o camarada para tomar umas biritas e tal, enquanto prepara o churrasco, a carne assando aqui em casa, e aí ela ouve no rádio a notícia da morte de uma menina. E aí ela tem toda, assim, vai caindo a ficha dela dizendo assim que, pensando, ela morreu porque era uma mulher. E acabou então que essa Selva Almada ficou com isso na cabeça e depois somou a isso dois outros crimes contra mulheres, também na Argentina, e esses crimes muito falados, momentosos e tal. E resulta que então, quando ela virou adulta, ela foi atrás e contou essa história desses três crimes nesse livro aqui, Garotas Mortas. Como eu disse, eu não terminei de ler, mas eu adorei assim o começo. Eu li umas três a quatro iniciais, maravilhoso, maravilhoso. Assim, um controle narrativo ótimo e sabe essa perspectiva assim, o pai assando um churrasco, ela descrevendo o pai assim, entendeu? Quebrando uma brasa maior e menores para botar embaixo da grelha e de repente o rádio. Enfim, um negócio muito legal mesmo. Era outro que eu estava preparado para ler. Garotas Mortas, da Selva Almada. Este aqui é Lê o comecinho para a gente ver como é que é. Fiquei curiosa. O trecho inicial é esse. Ela está contando uma cidade do centro-leste da província de Entre Rios. Aí era domingo, o pai fazendo churrasco e tal, né? Aí o trecho que eu ia ler é esse aqui. Foi então que o rádio deu a notícia. Eu não estava prestando atenção, mas mesmo assim a ouvi bem claramente. Ela tinha tipo uns 10 anos. Naquela mesma madrugada, em São José, uma cidadezinha a 20 quilômetros dali, uma adolescente tinha sido assassinada em sua própria cama enquanto dormia.
Meu pai e eu continuamos em silêncio. Lá plantada, vi como ele se levantava da cadeira e ia ajeitar o fogo com o ferro, espalhando as brasas, partindo as maiores, seu rosto cobrindo-se de gotinhas por causa do calor, a carne que tinha acabado de pôr para assar crepitando suavemente. Um vizinho passou e gritou alguma coisa. Ele virou o rosto, ainda inclinado sobre a grelha, e levantou a mão livre. "Tô indo!" gritou de volta. E com o mesmo ferro começou a desfazer a cama de brasas, empurrando-as até um canto da chapa e tal. Aí o pai disse para eu pular um pedaço. O pai disse assim para ela: "Tá, dá uma olhada aqui, tá, para ver se a carne não queima, né?" E ela chega lá, o pai estava tomando vinho com gelo. Tinha deixado só o gelo, daí ela tomou o gelo, ela descreve o gelo com um pouquinho de gosto de vinho e tal. Daí volto a ler. Eu tinha 13 anos, e naquela manhã a notícia da garota morta me chegou como uma revelação. Minha casa, a casa de qualquer adolescente, não era o lugar mais seguro do mundo. Você podia ser morta dentro da sua própria casa. O horror podia viver sob o mesmo teto. Nos dias seguintes conheci mais detalhes. A garota se chamava Andrea, tinha 19 anos, era loira, bonita, de olhos claros, estava namorando e fazendo um curso de psicologia. Tinha sido assassinada com uma apunhalada no coração. Aí ela abre um espaço e diz: durante mais de 20 anos, Andrea esteve por perto. Voltava de quando em quando com a notícia de outra mulher morta. Iam se acumulando os nomes que apareciam a conta-gotas nas manchetes dos jornais de circulação nacional. Ela faz uma lista de mulheres assassinadas. Maria Soledad Morales, Gladys MacDonald, Helena, barará, com uns 15. Cada uma delas me levava a pensar em Andréa e em seu assassinato impune. Aí ela vai contar daqui por diante, ela conta como é que ela resolveu escrever isso muitos anos depois. Uhum. Muito legal. Muito Baita, legal. baita escritora, Selva Almada. Muito boa dica. Vou ler mais um trechinho de um outro livro, que é o Bens Imobiliários, da mesma Débora Levy, que ela é muito engraçado isso aqui, que ela diz que num dado momento, bom, eu vou ler que é melhor. Eu tinha me tornado obcecada por seda, queria dormir nela e usá-la de algum modo, sabia e de algum modo sabia que tinha propriedades curativas. Começou quando recebi um nababesco cheque de direitos autorais e levei a coisa ao pé da letra e comecei a dormir feitos nababos. Eu achei tão bom isso. Primeiro comprei um lençol e uma capa de seda para o edredom, depois fronhas cor de cúrcuma. Dormir em seda foi uma revelação. Ela era fresca e morna, feito uma segunda pele, talvez feito um amante. Quando substituía a seda pelo lençol de algodão, no qual passara a vida toda dormindo, ele subitamente pareceu muito áspero ao toque. Deixei-o ali por uma semana, talvez do modo que os silícios eram usados como forma de não perder o contato com a dura realidade da vida. Aí eu dou uma pulada que ela diz assim: descobri que os bichos da seda se alimentavam de folhas de amoreira e que a amoreira contém um alto índice de antioxidantes que ajudam na reconstrução celular do corpo. Muito bem, então. Eu deveria arranjar uma frota de bichos da seda e contratar uma equipe para cuidar deles, em nome do meu hábito de seda, da seda. O melhor de tudo foi ter descoberto que a seda é produzida nas glândulas salivares do bicho da seda, uma espécie de febre glandular de seda. Também li que a mãe da cantora e atriz Jane Birkin aconselhou a filha: quando não restar mais nada, vista roupa íntima de seda e comece a ler Proust. Não, e aí, assim, eu fui pesquisar para ver quanto custa um lençol de seda. Professor, eu fiquei pasma. Um jogo de lençol de seda, que do tamanho da minha cama, que é uma cama grande, R$ 12.000, tá? Cara! Vou dar uma dica. Com o Ah, Clube do Sarau, nós estamos aqui, para quem não sabe, no Clube do Sarau, na batalha para juntar dinheiro para pagar a transmissão. eu não sei se vai dar. Eu queria nomear aqui o pessoal que já está com a gente, que não é muita gente por enquanto, mas eu sei que vai pintar mais gente, mas são pessoas da melhor qualidade. Sofia Cavedon, Fernanda Carpes, Paula Ramos, Ana Marçom, Zeca Rangel,
Ana Lúcia Dias Lima, Sabrina Frick e Luiz Gustavo Guilhermando, tá? Então, pessoal, vamos se coçar aí, vamos lá. Temos duas categorias, né? Temos duas Categoria categorias, não tá estou bem, legal, tô legal, né? Como é que está é? tranquilo, está favorável, que é uma contribuição de 50 pila por mês, e a outra é eu não estou muito bem. Não, não tô legal. Muito legal, que é 30 pila. É. É para deixar claro para os nossos queridos ouvintes, isso aqui não é para nós enriquecer, não vai dar para enriquecer. Isso aqui é Não, realmente eu para nem vou poder comprar o lençol de seda, que eu já estava é, pensando. dar dinheiro para pagar a transmissão lá, porque está ficando pesado, e aí, conforme a gente vai ter que cortar a transmissão e fazer só no Fazer calor, só ao vivo, e manter só. só no É, suor correndo assim ao vivo. é. Não sei se tu tem mais alguma leitura para hoje ou Não, era isso? a outra leitura era essa aqui, né, do livro Tá, da Júlia, companheira Júlia. é uma memória, enfim, da avó dela, né, o pivô da história. Tem um vô desaparecido e tal, que no começo aparece, e eu selecionei, que tinha selecionado um trecho em que é isso, que se descobre, que a Júlia descobre como narradora da história, que ela sempre achava que tinha um tio, só o pai dela e um irmão mais velho, e ela descobre que um sujeito que tinha até então era tratado como tio-avô, na verdade era um tio dela, era um filho dessa mulher que tinha sido criado como filho dos avós, porque os avós, os pais dessa senhora, Maria, não confiavam nela, enfim, achavam que ela não ia ser uma boa mãe, uma coisa assim, resolveram separar. Então, ela era uma mulher jovem, de 18 anos, que teve um filho e conviveu com esse filho, só que o filho era tratado como Achava que ela era tia, o filho foi tratado como irmão dela. como irmão dela. Não consigo imaginar o que seja isso, né? Enfim. É, E aí, é. isso é um trechinho do livro, é uma história comprida da família toda, muito. Sou Uhum, suspeito para falar naturalmente, mas é um livro muito bonito. é. Então tá, então por hoje era isso, ficamos, a recomendação continua sendo a Jurema Finamur, os três da Débora Levi, que é a trilogia Biografia Viva, e Anir Annie Ernaux. e a Aí, Selva, eu gostei muito desse nome do livro. E A Mulher na Canção, muito legal. Então Garotas tá, Mortas, nome poderoso. Né? Garotas Mortas, nossa, dá um troço assim só de ouvir o nome, né? Então vamos fazer o seguinte: essas pessoas todas que eu nomeei aqui, mais os novos que chegarem, estarão no nosso grupo de WhatsApp, que pode eventualmente pedir alguma informação a mais, tal. Não tem prova, nós vamos pedir depois uma ficha de leitura de cada livro para ver se o pessoal está se puxando nas leituras, né? Então era isso. Semana que vem a gente faz aqui um segundo tempo e vai dar tudo certo, né, professor? Vamos na fé. Então Vamos tá. Aquele abraço. Então tá. Valeu, professor. Até mais.